Olá, pessoal! Hoje eu vou falar sobre introdução alimentar. Vou falar especialmente sobre o que está passando agora com a Liz, que está num processo de início da introdução alimentar. Então, eu vou falar um pouco como que foi a nossa primeira consulta sobre o assunto. Então, meu nome é Aline Moraes, eu estou aqui para falar com vocês sobre a maternidade com acolhimento, a maternidade real, e vamos aqui ao nosso assunto. Eu percebo muito, né? E vocês que estão aqui comigo certamente estão aí nas redes sociais e devem estar percebendo e sentindo que a onda do momento, há muito tempo e ainda, é a questão do BLW, que é a introdução alimentar por meio de peças, né, unidades inteiras ou em pedaços grandes, para que a criança possa pegar, ter um contato maior ali com o alimento. E tem ainda a questão da papinha. A dúvida fica entre se eu vou fazer um ou outro. É muito importante você perguntar para o seu médico, para o seu pediatra, né, pediatra do bebê, se o seu bebê está pronto para o BLW, se ele aconselha o BLW, se ele tem experiência com o BLW, que é o mais novo, porque em regra as papinhas já são de conhecimento tradicional e mais comum. Então, a maioria dos pediatras já sabem orientar em relação a isso. Então, eu acho que é muito importante que você realmente só siga o BLW se você estiver seguro com isso, se o seu pediatra tiver orientação segura para te dar sobre isso, ou se você tem algum outro profissional nutricionista para te orientar sobre isso. E o principal ponto, na minha opinião, sobre o BLW, tudo que eu já estudei, tudo que eu já investiguei, é que a gente precisa estar pronto, a mãe precisa estar pronto, o cuidador precisa estar pronto, porque o bebê vai ter contato com pedaços grandes. E um dos nossos maiores medos, precisar de concordar comigo, na introdução alimentar são os engasgos. Então, se você não estiver seguro do que você está fazendo, você vai se assustar muito fácil com qualquer reflexo de gag do bebê. Se quem não sabe o que é isso, depois eu posso falar sobre, mas vocês podem pesquisar aí. E aí você pode prejudicar essa introdução alimentar, porque se você estiver à mesa com o bebê, sustos, gritos, inseguranças, isso vai fazer com que ele não tenha a introdução alimentar adequada e passe a rejeitar os alimentos, passe a rejeitar, inclusive, aquele momento de alimentação. É muito importante ainda que você pergunte na sua consulta de introdução alimentar. Eu não sei com quantos meses cada um de vocês vão fazer essa consulta, né? Mas, por exemplo, a minha consulta de introdução alimentar, ela foi aos 5 meses e 1 semana. Então, e a minha pediatra, a pediatra da minha filha, já recomendou que eu já começasse a fazer a introdução alimentar. Eu não comecei, porque eu quis esperar um pouquinho mais. Entretanto, se você está com um pediatra que quer começar um pouco antes, você também tem que questionar o motivo e você também tem que estar segura disso. Acho que se você não estiver segura, se você achar que não é o momento, não precisa ficar desesperado. Eu acho que o mínimo, quer dizer, o máximo que você, né, é 6 meses, e daí até 6 meses e 1 semana, 2, 3, eu acho que não há uma data específica. É muito importante que você tenha segurança no momento de começar essa alimentação. Porque tem muitos médicos, né, que vão começar com 5 meses e outros apenas de 6. E cada um tem o seu motivo, e você que é cuidador, que é pai, que é mãe, também vai ter o seu motivo para querer começar antes ou depois dos 6 meses. Outra coisa que é muito importante para gerar segurança na gente é pedir para que o pediatra faça uma lista, ou uma lista aberta ou uma lista fechada do que você vai dar para o seu bebê, para que você se sinta seguro e para que você também não fique perdido no que preparar e em como preparar. Então você vai ter que conversar com ele e falar sobre você. Tipo, eu prefiro que eu tenha uma lista aberta. Eu prefiro que você me liste inúmeros alimentos e eu vou escolher. Eu prefiro que você me diga inúmeras preparações e eu vou escolher. Ou ele faz uma restrita, fala, você vai fazer nessa semana, nesse mês, isso, isso e isso. Você vai dar essa fruta de manhã, essa tarde, essa noite, dessa forma. Você vai cortar no tamanho X, no tamanho Y. Então, converse com o pediatra a forma que vai te deixar mais confortável, para que você não tenha insegurança, para que você não chegue em casa e fique perdido e não consiga fazer uma introdução alimentar segura, adequada e que realmente seja eficiente para o que a gente está fazendo nesse momento, que é apresentar os alimentos para o bebê da forma mais tranquila, mais natural e mais divertida possível, para que ele possa ter esse contato com muita leveza e para que, né, no futuro ele possa ter uma alimentação muito saudável e possa ter contato com todos os alimentos, sem restrição, sem recusa.
Então, é muito importante que você tenha consciência de que tipo de listagem de atendimento esse pediatra tem que lidar para que você possa ter segurança nessa introdução. Aí, caso você tenha uma lista muito aberta e caso sua cabeça seja muito boa, você seja muito desapegada, muito low profile, é muito importante que você pergunte ao seu pediatra, que você peça para ele listar também alimentos proibidos. Porque a gente sabe que às vezes você está com o bebê no colo comendo uma coisa, aí você dá um pedacinho, seu sogro dá, sua mãe dá. É muito importante que você tenha na sua cabeça alimentos que seu bebê não pode comer de forma alguma. Caso você tenha escolhido aquela lista aberta lá atrás que eu falei. Se você está com uma lista fechada, tá tudo certo, todo mundo está proibido de dar qualquer outra coisa que não seja aquilo que você já determinou no horário que você determinou, conforme a orientação médica. Agora, se você está muito livre, é muito importante que você saiba dos alimentos proibidos. E ainda, né? Ou não, dos alimentos proibidos por fase, porque muitas vezes você não pode dar algum alimento agora com 6 meses. O momento certo é daqui mais 30 dias ou mais 60, conforme o organismo do bebê vai ficando mais pronto. E é muito importante que aí você tenha essa lista muito clara, principalmente dentro de alergênicos, né? Amendoim, leite, farináceos, oleaginosas, algumas delas. Então é muito importante que você tenha essa listagem. Eu vou gravar um vídeo depois sobre os alimentos alergênicos e os alimentos proibidos, pelo menos até 2 anos. Mas é muito importante que o seu pediatra lhe diga isso, para que você tenha isso muito claro, para que você possa distribuir essa informação dentro da sua casa com os cuidadores que te ajudam aí no cuidado com o bebê. Uma outra coisa que a gente fica muito neurada, e o pediatra pode ajudar muito a te dar essa tranquilidade, é em relação aos itens da alimentação. Ah, eu preciso de uma cadeira. Como tem que ser essa cadeira? Ah, eu preciso de um prato com ventosa. Eu preciso de uma colher X, uma colher Y. O seu pediatra vai te tranquilizar em relação a isso. Na minha consulta, com a minha pediatra, tanto ela quanto a minha opinião você não precisa de prato especial. Ela indicou uma colher de silicone por ser mais fácil para colocar na boca do bebê e porque não vai machucar a gengiva dele, ou a boca, ou o céu, enfim, porque a gente sabe que no primeiro momento essa alimentação vai ser uma bagunça. Então, ela indicou pelo menos a colher de silicone. Mas você não precisa ficar preocupada. Ela falou, olha, o bebê tem que estar sentado, tá? Ele tem que estar sentado, mesmo que seja com um apoio. Então, não precisa necessariamente ter uma cadeira X ou Y. Você pode dar no carrinho, você pode dar no colo de alguém, você pode sentar no sofá, você pode sentar na cadeira. Você tem várias formas de que o bebê esteja sentado e você tem uma colher de silicone para não machucar o bebê e oferecer essa comida da forma que foi indicada lá pelo pediatra. Então, não fiquem neuradas e comprando tudo que aparece pela frente. Comprando cardápios, comprando um monte de utensílios que não vão usar. Eu sempre tenho essa teoria aqui, vocês podem ver outros vídeos meus. Muitas coisas eu só compro depois que eu começo a exercer aquela atividade. Até na maternidade eu comprei muita coisa do enxoval somente depois que a minha bebê nasceu. Porque eu não sabia se eu ia utilizar. Por exemplo, da cadeira. Eu tenho muita consciência que eu não vou usar uma cadeira durante muito tempo, até 3 anos de idade. Então eu resolvi comprar uma cadeira mais barata, porque eu sei que eu não vou usar durante tanto tempo. Então, acho que cada um se conhecer o seu bebê, conhecer a sua família. Se o seu bebê, por exemplo, vai logo para a creche, você vai usar muito pouco essa cadeira, porque ele vai comer na creche. Então, é muito importante você ter essa consciência da sua realidade para que você não faça investimentos aí que não terão retorno. E uma coisa muito legal, que eu não perguntei, mas a minha pediatra me falou, e que a gente não observa muito, não ouve muito falar por aí, é a questão do comportamento à mesa. Ela falou o seguinte: quando a gente estiver na refeição, você não pode ficar assustando o bebê quando ele tiver o reflexo de gag. Você tem que sempre estar motivado, sorrindo, falando para o bebê que comida gostosa, que legal, que comida bonita. Nunca ficar falando que você não gosta, porque a comida dele não vai ter tempero. Você não pode ficar falando com os outros à mesa ou com quem estiver perto, ai, que comida ruim, nossa, como é que esse bebê come isso? Nossa, que comida sem graça. Não. O comportamento à mesa, o comportamento com a família é comportamento de otimismo, de motivação. Tá tudo lindo, tá tudo legal, tudo gostoso. E nunca gritar com reflexo de gag, nunca se assustar, nunca assustar o bebê. Temperatura da comida. Olha que interessante. A temperatura da comida tem que ser uma temperatura ideal, porque se ela estiver muito fria ou muito quente, isso pode fazer com que o bebê rejeite esse alimento ainda por mais 2 meses, para você começar a voltar a dar o alimento dele novamente. Então, são cuidados simples e que o seu pediatra vai te ajudar. Você já tem um pediatra, fica com ele, segue com ele, você pode se pegar outras opiniões, mas seguir uma pessoa que já está com seu bebê há muito tempo é muito melhor, muito mais tranquilo e vai fazer com que essa introdução alimentar seja de muito mais sucesso. Espero ter ajudado vocês. Se vocês gostaram
desse compartilhamento aqui da minha experiência. Segue, compartilha e continua comigo assistindo os vídeos que eu vou trazer cada vez mais experiências dessa minha maternidade e agora muito mais dessa fase de introdução alimentar que é o que eu estou vivendo neste momento.